Olá, caro aluno! Saudações! Seja bem-vindo ao canal Professor Charles Camilo Ciências Humanas ao alcance de todos. No vídeo de hoje de História Geral, nós iremos abordar o fato histórico conhecido como a Unificação Alemã, ocorrida na segunda metade do século XIX, responsável pela fundação do Segundo Império Alemão ou Segundo Reich. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão e partiu para a missão. Boa sorte! Antes da unificação, o território germânico estava fragmentado em 39 estados que formavam a Confederação Germânica. A Confederação Germânica, ela foi uma das consequências do Congresso de Viena, que foi aquele congresso organizado pelas nações que venceram Napoleão Bonaparte. E dentro, do Congresso de Viena, nós temos, o princípio de legitimidade, que consistiu na restauração dinástica das monarquias que governavam os reinos e territórios europeus antes da era napoleônica e, principalmente, nós tivemos o restabelecimento das fronteiras territoriais destes reinos de acordo, com o padrão que era antes da Revolução Francesa. E nesse sentido, dentro da Confederação Germânica, nós tínhamos reinos, ducados, condados e principados. Só que dentro da Confederação Germânica, dois reinos acabavam meio que polarizando. Ou seja, de um lado nós temos a Prússia e do outro lado nós temos o Império Austríaco. Então, dentro desse contexto, havia um conflito de interesses entre a Áustria e a Prússia. Por quê? A Áustria ela era contrária ao processo de unificação. Já a Prússia ela era totalmente favorável, porque o plano do Reino da Prússia era simplesmente aumentar seu poder sobre o território germânico e ampliar o desenvolvimento industrial. Tanto que de todos os reinos que compunham a Confederação Germânica, o Reino da Prússia se destacava justamente por conta da sua elevada taxa de industrialização, a população predominantemente urbana e principalmente a militarização do reino proposta pelo chanceler, o primeiro-ministro do rei Guilherme I, Otto von Bismarck, conhecido popularmente como o chanceler de ferro. Então, trabalhando toda esta temática, o início da unificação começa por meio da criação da Zollverein. A Zollverein era uma união aduaneira proposta ali entre os estados germânicos. A Zollverein ela foi criada no ano de 1834. O objetivo da Zollverein era facilitar o comércio entre os estados e incentivar o desenvolvimento comercial. Ou seja, a criação da Zollverein ela fez aumentar muito o poder da Prússia e ao diminuir o poder da Áustria. Tanto que, inclusive, o plano justamente da criação desta zona de livre comércio era excluir a Áustria economicamente da Confederação Germânica. Por quê? Enquanto que a Prússia ela tinha o objetivo de unificar, já a Áustria ela gostava da separação. Era plano dela manter a separação. Então, no ano de 1862, o Guilherme I ele escolhe o Otto von Bismarck para ser o primeiro-ministro da Prússia. Otto von Bismarck ele era conhecido como chanceler de ferro, porque ele acreditava que a única forma de promover a unificação territorial e política da Alemanha seria por meio de uma guerra. Essa primeira fase nós denominamos de Guerra dos Ducados. Por quê? Essa primeira etapa ela é colocada em prática em 1864 e durante esse período ocorreu a guerra contra a Dinamarca. Então a Dinamarca ela foi derrotada
em 1864, e os ducados que estavam sob controle dinamarquês passam para o controle prussiano. Só que nessa primeira etapa da guerra, a Áustria apoiou a Prússia. Só que, porém, o que ocorre? Logo depois da Guerra dos Ducados, a Áustria ela havia ficado com o chamado Ducado de Holstein. E Bismarck ficou descontente com a administração austríaca nesse condado. Então, 2 anos depois, 1866, nós temos a guerra entre Prússia e Áustria. E por meio dessa guerra, a Prússia ela vence a Áustria e após essa vitória, a Prússia ela passou a dominar todos os estados do norte da Confederação Germânica. E a partir daí, nós temos, né, a guerra contra a França, a chamada Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre os anos de 1870 a 1871. Só que é importante nós compreendermos que os estados do norte, em 1870, eles estavam sob já o controle do Reino da Prússia. Faltava conquistar os estados do sul. Só que houve, por parte do imperador da França na época, Napoleão III, um plano de oposição contra a política militarista prussiana. E a partir daí, após um problema de sucessão do trono na Espanha, porque um parente do rei da Prússia teria direito de ocupar o trono espanhol. Porém, o Napoleão III, temendo o aumento do poder prussiano na Península Ibérica, ele declara guerra contra a Prússia em 1870. Com o exército formado por militares prussianos e de outros estados que compõem a Confederação, a Prússia ela comanda a invasão e conquista o território francês. Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha em 1871. Então, em 1871 nós temos aqui a fundação do Segundo Reich, o Segundo Império Alemão. E o rei da Prússia, Frederico Guilherme I, ele foi proclamado como Guilherme I, imperador da Alemanha unificada. Então, a partir daqui nós temos, a fundação do Segundo Reich e, no caso, o título imperial do rei Guilherme passou a ser Kaiser, tanto que os imperadores lá na Alemanha eles eram chamados de Kaisers, da mesma maneira que lá na Rússia os imperadores eram chamados de czares. Ok? E daí logo depois, em 1871, com a proclamação do Segundo Reich, o processo de unificação da Alemanha estava concluído. Só que ainda em 1871 foi assinado o chamado Tratado de Frankfurt, entre França e Alemanha. Por meio desse tratado, os franceses eles deveriam pagar uma elevada indenização de guerra e ceder os territórios de Alsácia e Lorena para o governo alemão. Dentre as principais consequências da unificação alemã, nós podemos mencionar a criação do Segundo Império Alemão, o Segundo Reich, o desenvolvimento econômico e militar da Alemanha, o crescimento geopolítico da Alemanha na Europa, a entrada da Alemanha dentro do processo de colonização da África e da Ásia, dentro das questões imperialistas, e essas questões imperialistas estão relacionadas às tensões da Alemanha com o Reino Unido, um dos fatos que iriam desencadear a Primeira Guerra Mundial. E em 1882, por conta da formação das políticas de alianças secretas, praticamente ali as vésperas do que seria a Primeira Guerra Mundial, em 1882 nós temos a criação da Tríplice Aliança, que era um bloco político-militar composto pela Áustria, Itália e Alemanha. E essa é mais uma aula de História Geral do canal Professor Charles Camilo, Ciências Humanas ao alcance de todos. Agradeço pelo tempo, dedicação e se você não é inscrito no canal, se inscreva. A sua contribuição é muito importante para a continuidade desse trabalho.
Até mais, que a força esteja com você!